E aí, você está procurando um bom livro sobre história cristã? Você acabou de encontrar. Oi, tudo bom? Eu me chamo Van Davidson e hoje eu vim fazer um pequeno review do livro Panorama da História Cristã. E em primeiro lugar, eu posso dizer que esse é um livro para aquela pessoa, que talvez seja você, que gosta de uma leitura fácil, de uma leitura descomplicada, de uma leitura que vai direto ao ponto, direto ao assunto. Esse é você? Então esse livro foi feito para você. O livro ele tem como objetivo mostrar as intervenções de Deus durante a história. Então é incrível como o pastor Hernandes Dias Lopes consegue em apenas 110 páginas compreender um período de 18, 19 séculos de história. Claro, de uma forma resumida, de uma forma concisa, de uma forma bem enxuta, porém tendo muitas informações que são importantíssimas e muitos conhecimentos prévios a respeito da história que é bom você, estudante, saber. Por isso é um livro muito indicado para professores de escola bíblica dominical, para pastores e obreiros e para aqueles que têm o desejo de pregar. Então agora eu vou dar uma breve síntese de todos os capítulos ao qual são abordados aqui neste livro. O capítulo de número 1 vai tratar a respeito da sinopse da história bíblica. Então vai compreender um período da história desde Adão e Eva até Jesus Cristo. Ou seja, vai abordar todo esse período da história, incluindo ali os patriarcas, incluindo os profetas, incluindo os reis, também assim a divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, ou seja, tudo isso. E assim também trazendo à tona muitos conflitos que acontecem até nos dias de hoje a respeito de teorias, como a teoria da origem das espécies por Charles Darwin e muitas outras coisas. O capítulo de número 2 vai trazer uma breve síntese a respeito do Novo Testamento, a respeito de Jesus que na plenitude dos tempos encarnou e veio para ser o nosso Salvador. Então vai compreender esse período ali dos evangelhos. No capítulo de número 3 vai trazer as perseguições do Império Romano. E essas perseguições elas começam a se agravar quando Roma é incendiada. Ali a culpa cai na mão dos cristãos, cai até na mão do apóstolo Paulo, por ser um grande influenciador dos cristãos. Mas nós sabemos, na verdade, quem ateou fogo em Roma. Algo muito interessante a respeito das perseguições é que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja era fiel ao Senhor. Interessante como nós vemos o comportamento daquele povo mediante a sua fé. Não abandonavam a sua fé, não negavam sua fé, estavam prontos a morrer por Jesus Cristo. Isso é incrível. No capítulo 4 nós vamos ver a decadência da igreja. Por que a igreja ela entrou em decadência? Por que a igreja perseguida ela deixou de ser uma igreja frutífera? Porque nós vamos ver ali que a partir de Constantino, a igreja, o cristianismo, ele se tornou a religião oficial do Império Romano. Com isso, a igreja deixou de ser perseguida. E agora os cristãos, ao invés de serem perseguidos, eles eram privilegiados. Mas aí você pode me falar, e o que tem de ruim nisso? Qual o problema de um cristão ele ser privilegiado em certas coisas? Nós devemos tomar cuidado, irmãos. Às vezes o inimigo ele vem com um sapatinho de algodão para tentar amaciar a nossa fé e às vezes nos levar para o abismo com as suas conversas, com os seus meios de tentar influenciar o povo de Deus. Um dos maiores problemas que começou a surgir nesse período ao qual o cristianismo ele se tornou a religião oficial do Império Romano é que começou a juntar o paganismo, começou a haver uma mistura dentro do cristianismo, que é onde nós vemos hoje que existe a paganização dentro das igrejas romanas. O capítulo 5 e o capítulo 6 vão nos trazer a respeito da Reforma Protestante, do início da Reforma Protestante e todos os efeitos que esta reforma trouxe. E o interessante aqui trazer que Martinho Lutero ele não queria com a reforma fazer uma nova igreja, mas ele queria trazer a reforma para a igreja já existente.
Ele queria consertar tudo aquilo que estava sendo feito errado na igreja que já existia. Ele não queria fundar uma igreja nova. Então é muito interessante saber disso. Nesse período, compreendido da Reforma Protestante, temos muitos homens e mulheres de Deus que se doaram para esta obra, que até morreram nesse período de grande luta e perseguição para voltar às Escrituras, para voltar ao verdadeiro Evangelho. Alguns dos grandes nomes da Reforma são Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox e muitos outros. No capítulo 7 nós vamos ter ali o puritanismo, onde nós vemos também um período da história muito importante para aqueles que zelavam por uma doutrina pura, por uma liturgia pura. Então nós vamos ver grandes nomes e grandes ministérios que foram firmados a partir desse período, desse momento, desse pensamento. O capítulo de número 8 vai nos trazer a respeito dos movimentos de despertamento dentro da igreja protestante. E esses assuntos a respeito do despertamento espiritual para o povo de Deus deve queimar no nosso coração. O capítulo de número 9 vai nos trazer os grandes reavivamentos da igreja. Ali vai falar da história de homens de Deus que se levantaram, que não desistiram de seguir o caminho ao qual o Senhor tinha concedido e foram avante em jejum e oração, juntaram pessoas que estavam com o mesmo propósito e ali foram tremendamente abençoados, ali foram avivados, ali foram restaurados, ali houve um grande reboliço no meio daquelas pessoas. E eu creio e oro, essa deve ser a nossa oração, que o Senhor ele continue a derramar sobre nós e venha fazer conosco a mesma coisa, nos trazer um grande avivamento, um grande reavivamento espiritual para as nossas vidas. O último capítulo vai falar sobre a história da igreja evangélica no Brasil e vai nos trazer alguns pontos muito legais de como a religião ela veio para o nosso país, como tudo foi no início. E é muito importante nós fazermos um paralelo, porque o nosso país ele não tem uma base protestante, assim como os Estados Unidos e muitos outros países. Então nós percebemos que um pouco do desenvolvimento, tanto social quanto no quesito de educação, parte muito desse pressuposto. Eu agradeço muito por você ter visto esse vídeo até o final. Eu peço, curte, compartilhe, comente e distribua essa mensagem a todos aqueles que precisam encontrar um livro desse para poder ler. É um livro muito encorajador e eu estou aqui também indicando para você, leia este livro, leia a Bíblia e se delicie nas maravilhosas palavras que o Senhor tem para a sua vida. Tá bom? Fica na paz, um forte abraço.